Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, isto é, e fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Vou falar um pouquinho com vocês a respeito de 3 bênçãos que só recebem os que conhecem a palavra de Deus. Esse texto aqui vai falar da importância da gente conhecer a palavra. A sinagoga era um lugar onde as pessoas aprendiam a ler e onde estudavam as Escrituras. Então a sinagoga funcionava como uma substituta do templo de Salomão que fora destruído. E para Jesus a sinagoga era um lugar bastante familiar, onde todos ali o conheciam, onde aprendeu a ler, e onde estavam os seus parentes, e onde estavam todos que o conheciam. Quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo que a intimidade de Jesus com a palavra, com a Bíblia, era enorme. Porque o versículo 16 vai dizer que Jesus entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha costume de ir na sinagoga, que nesse momento estava substituindo o templo. Uma coisa muito importante é você ter o costume de vir à casa do Pai. Isso é importantíssimo. Amém? Porque quando você tem o costume de vir à casa do Pai, quando Deus tiver que entregar alguma coisa para você no templo, Ele não vai encontrar a tua cadeira vazia. Onde você estava? Quando aconteceu uma das coisas mais maravilhosas da nossa igreja, estava onde? O que estava fazendo, meu irmão? Então, irmãos, esteja no lugar certo, na hora certa, no lugar onde grandes acontecimentos acontecem. Deus está fazendo grandes coisas aqui nessa noite. Grandes coisas.
Então era o costume de Jesus estar na sinagoga, que seja costume seu de estar na casa do Pai. E naquele dia algo absolutamente importante aconteceu. E alguém poderia dizer, puxa vida, logo hoje que isso aconteceu, foi sorte eu estar aqui. Aí alguém pode dizer, sorte para você, que vem de vez em quando. Mas eu presenciei esse grande momento, não foi por causa de sorte, não, foi por causa de compromisso. Porque estou na sinagoga um dia sim, o outro também. Eu não venho em quase todos os cultos, eu venho em todos os cultos. E a Bíblia diz que Jesus vai chegar ali, ele vai pegar o livro do profeta Isaías, ele vai ler o capítulo 61, e vai ler o versículo 1, e vai dizer, hoje se cumpriu esta escritura. Então, eu entendo aqui que o povo ficou maravilhado, né? Porque ali está dizendo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ali diz que houve um derramar do Espírito Santo sobre a pessoa que está se falando aqui. Essa pessoa, Jesus está dizendo que é Ele. Ele foi ungido para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Simplesmente estava dizendo, aqui está o Messias, aqui está o Filho do Deus vivo, amém? E aí, irmãos, acontecem algumas coisas tremendas e maravilhosas que eu espero que aconteça com todos nós, nesse processo de abrir o livro de Deus. Os que leem e ouvem a palavra com perseverança, com insistência, com seriedade, com santa obsessão, com o coração desejoso de beber tudo, vão experimentar 3 benefícios manifestos aqui nessa passagem na vida de Jesus. Você quer receber esses benefícios? Bem, a primeira coisa que acontece de significativo está aqui no versículo de número 21. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então, pensa aqui comigo. Jesus viveu 800 anos depois de Isaías. Todavia, Jesus trata o profeta Isaías com grande intimidade. Como se tivesse acabado de comer um sanduíche de cordeiro. Junto com Isaías. Porque ele entendia o que Isaías queria dizer. Vocês viram aqui que o Ricardo se reportando ao Ezequiel tratava-o com uma intimidade imensa. Isso chama-se o quê? Amizade. Amém? Quando a gente tem amizade,
Você consegue ouvir até o que a pessoa não fala. Quando a gente tem intimidade, a gente tem amizade. Quando todas as demais pessoas foram embora, é nesse momento que os nossos amigos permanecem lá. Amém? Então nós estamos vendo aqui uma distância de 800 anos. E quando Jesus leu o que Isaías falou, nós vamos entender que Jesus conhecia todos os sonhos por detrás das palavras de Isaías. E às vezes a gente vive com uma pessoa todos os dias, todas as horas, e de repente essa pessoa se entristece com a gente, que olha para a gente e fala assim: eu acho que você não sabe quem eu sou. Você não sabe qual é o meu maior sonho, a minha maior expectativa. E Jesus, 800 anos depois, sabia de tudo. Jesus sabia o que o Isaías pensava ao escrever aquele texto. Ele sabia que aquela ministração e inspiração estava apontando para o cumprimento daquela profecia naquele dia. Então Jesus vai revelar uma profunda intimidade com este ser tão distante. Então a primeira bênção que eu quero que aconteça na tua vida é que, ao ler a palavra, você se torne íntimo dos distantes. Porque tem muita gente que diz assim: não, eu não estou conseguindo entender porque essa pessoa viveu tantos anos antes de mim. E Jesus sabia tudo sobre a palavra, sabia tudo que Isaías queria compartilhar. Que maravilha saber que Jesus é absolutamente íntimo de um ser tão distante, tão antigo da história. Que maravilha! Eu posso ser íntimo de Elias, de Eliseu. Que maravilha! Eu posso penetrar no sonho desses homens, aprender com esses homens, ler a Bíblia de tal maneira de me posicionar, e como disse o texto que o irmão leu, né, de meditar. Ao ler esses homens fazendo a obra, se sentir como estivesse ali do ladinho deles, né? Sentindo o cheiro do lugar, né? As maravilhas do lugar. Jesus é absolutamente íntimo de um ser tão distante, tão antigo da história. Então aprenda. Estudar a palavra me aproxima de gigantes e me afasta da possibilidade de ser um medíocre. Amém? Nós precisamos andar com gigantes para a gente ser o quê? Gigante também. Então eu gostaria que a mesma coisa acontecesse com cada um de nós. Que Abraão possa ser o nosso pai. Que tenhamos o brilhantismo de um Isaías e a santa independência de Elias. Que nós possamos ter a capacidade de ver os extremos da glória de Deus e a dor humana, como Eliseu teve essa capacidade. E que de alguma forma
alguma coisa do brilhantismo do rosto de Moisés nos traga santa perplexidade. Amém? E que nós possamos ter a fragilidade quebrantada de Davi e a hipersensibilidade de Jeremias. Essa é uma possibilidade com a qual você pode contar. Deus usou a vida desses homens para trazer impacto às nações, para trazer impacto aos homens. E Deus quer impactar a tua vida através da vida desses homens e através da vida dessas mulheres. Por isso que está escrito em Hebreus que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Amém? E por conta que nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos deixar todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. O Senhor quer desembaraçar a tua vida nessa noite. O que tiver embaraçado na tua vida, o Espírito Santo vai desembaraçar. Vai fazer um milagre e você vai tocar a tua vida para frente. Que de alguma forma cheguemos próximos desses seres distantes. E que eles se tornem amigos que povoem nossa vida, nossa mente, nossos sonhos, o nosso mundo e os nossos princípios de vida. E isso se torna possível, isso só acontece quando nos tornamos íntimos deles, mediante a leitura e o conhecimento da palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Uma das maiores riquezas que o ser humano pode adquirir é o conhecimento. Quando a Bíblia fala de Davi, quando ele foi chamado para um momento especial, para tanger o instrumento dele, para que Saul fosse liberto de um espírito maligno, os criados de Saul disseram: temos visto um menino que sabe. Você precisa saber. Eu preciso saber. Lá está registrado que sabe tocar, muito mais do que tanger o instrumento, ele sabia tocar o coração de Deus, ele sabia trazer o coração de Deus a favor da vida dele. Você precisa saber, eu preciso saber. Certo dia, haviam dois homens conversando, e em frente a eles havia um mendigo. E houve uma ventania naquele lugar, e o vento levou o jornal até os pés do mendigo. E o vento cessou, e o mendigo pegou o jornal e começou a ler. Aí um amigo disse para outro amigo: tiraram quase de tudo dele, mas não tiraram o seu conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Pode acontecer o que acontecer. Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ninguém vai conseguir roubar o conhecimento da palavra de Deus. E com a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração, ninguém nos vencerá. Então, quando lemos a palavra, acontece na vida da gente o que aconteceu com Jesus. Deus traz ao nosso mundo interior a realidade daqueles homens, o mesmo propósito, a mesma missão e a mesma visão. Isso está na Bíblia, Mateus capítulo 10. Olha lá. Em Mateus capítulo 10,
Eu vim aqui buscar unção. Quem veio buscar unção aqui? Quem não tem unção é que nem lata vazia, só faz barulho. Quem tem unção, às vezes está quietinho. Você nem ouve a voz dele quando está orando, mas... Em Apocalipse 5:8 e 8:5, a Bíblia vai dizer que a oração dessa pessoa é como um trovão, um relâmpago, um terremoto diante do trono. Ô glória! Aqui é um desafio de Deus para a sua vida e para a minha vida. A unção que nós respeitamos é a unção que nós recebemos. Quando você admira muito uma pessoa, quando você honra muito uma pessoa, quando você respeita muito uma pessoa, a unção que está sobre essa pessoa virá também sobre a sua vida. Olha que é bíblico. Mateus 10:41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão do quê? Galardão de profeta. Quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Sabe o que acontece, irmãos? Nós somos o culpado de receber ou de não receber. Tem pessoas que já vão anulando a obra grande que Deus vai fazer através de alguém na vida de outro alguém. Pô, esse irmão aí que vai orar, pronto, você já anulou. Já anulou. Porque você não recebeu na qualidade que deveria de receber. E Deus sempre usa os improváveis. A bênção de Deus sobre a sua vida virá do lugar que você menos espera, virá da pessoa que você menos espera. Amém? Por isso valorize todas as pedras que estiverem no teu caminho. Não abra mão de nenhuma delas, porque de repente você vai estar abrindo a mão de um diamante. Você vai estar abrindo mão de uma pedra preciosa. Pedra preciosa, ela já não vem, ela não chega pronta na tua vida. Tem que ser lapidada, tem que passar pelo fogo do ourives, né? E o ourives, ele já sabe, pedra que não dá para trabalhar, ele joga na sucata, mas que você se coloque nas mãos de Deus como uma pedra preciosa e diga assim: na sucata não, Senhor, eu quero passar pelo fogo, mas quero ser lapidado, eu quero ser um diamante, eu quero ser uma pérola de grande valor, eu quero ser ouro na obra do Senhor. É por isso que você está passando por esses momentos de provação, você está passando pelo fogo, mas isso vai fazer de você um ser humano melhor. Deus está cuidando, Deus está acompanhando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Amém? Crê nisso. Para encerrar, nós vamos ficar no primeiro quesito. Então, quando você honra o ministério de alguém, quando você respeita o ministério de quem quer que seja que Deus levantar aqui, a unção que Deus derramar nessa pessoa virá sobre a sua vida. Porque é fácil julgar você que está sentado, você que está na rede social, julgar quem está falando aqui. Mas vem cá. Eu te desafio, vem aqui. Vem cá. Então, quando a gente honra as pessoas que estão diante de nós, a unção que Deus derramar nessa pessoa, Ele vai derramar
na nossa vida. Tudo que esses homens receberam, você vai receber também. A mesma inspiração, a mesma unção, a mesma visão, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma graça e a mesma espiritualidade. Você quer receber? Leia a palavra. Coma a palavra. Preste atenção em tudo que acontece durante o culto. Na realidade, todo culto é um banquete. É ou não é? O que você tem que fazer desse banquete? Levar pelo menos um pãozinho para te sustentar na semana. Amém? Desse banquete que você está se deliciando aqui, mas vai sobrar. Os banquetes de Deus são realizados com sobra. Então, desse banquete que você está se alimentando aqui, leva pelo menos um pãozinho para casa, esse pãozinho para te alimentar durante a semana. E quando acabar, tem culto de novo. Tem banquete de novo, tem bênção de novo, tem graça de novo, tem inspiração de novo, tem glória de novo, tem ajuntamento de novo. Porque as provisões do céu, elas nunca irão acabar para você. Ó, escuta que o Espírito diz para você. Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Nada, nada. Aconteça o que acontecer, Ele nunca vai deixar faltar nada. Não vai deixar. Ele não fica preocupado. Ele nunca vai deixar faltar nada para mim e nunca vai deixar faltar nada para você. Amém? Amém, irmãos? Vamos fazer 5 minutos de oração de joelho, quem puder. Quem não puder ajoelhar, não tem problema. 5 minutos de a sós com Deus. Ai, não sei o que eu vou falar, pastor. Fique em silêncio diante de Deus, Ele vai ouvir teu coração. Amém?